E todos são muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a tentação de Jesus. Só quem achou, diga amém. Então, está escrito assim, amados, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, aqui está uma palavra, irmãos, certamente conhecida dos amados irmãos, e que fala sobre a tentação de Jesus. Na verdade, nós temos aqui apenas 3 investidas do diabo contra Jesus. É óbvio que talvez tenham acontecido várias outras, né? Mas a Bíblia Sagrada, pelo menos ela nos mostra aqui 3 investidas do diabo contra Jesus. E eu não sei se todos os irmãos sabem, mas essa tentação de Jesus se deu logo após ele ser batizado nas águas. Quem lembra disso? Nós até poderíamos ler aqui no outro evangelho, mas o tempo também está corridinho. Mas é assim, Jesus ele foi batizado. Até mesmo aqui no Evangelho de Mateus fala isso. O batismo de Jesus foi uma bênção, irmãos. Porque aconteceram coisas sobrenaturais no batismo de Jesus. Quando Jesus ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu. Então é uma bênção. A gente sabe que foram poucas as vezes que a Bíblia fala que os céus se abriram. O céu ele não se abre assim para qualquer coisa, por qualquer razão, qualquer motivo. Quando você lê na Bíblia que os céus se abriram, é porque algo grande, algo tremendo da parte de Deus aconteceu para que o céu se abrisse. E o dia que Jesus foi batizado, irmãos, ele chegou ali no Rio Jordão, né? E João Batista estava lá fazendo o batismo das pessoas. Quando João Batista viu Jesus, ele ficou alegre, inclusive ele apontou para Jesus, né? E disse, João capítulo 1, versículo 29, João disse assim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João ali naquele momento, irmãos, ele mostrou Jesus, apontou quem era o Salvador. Porque alguém chegava para João e dizia: És tu o Cristo? Ele falou: Não sou eu. És tu um dos profetas? Não, também não sou profeta. Mas quem és tu? E ele, de forma humilde, ele dizia: Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu vim, segundo a vontade de Deus, para preparar o caminho para a chegada do Senhor. Então João Batista, ele veio na frente, preparando o caminho para a chegada do Senhor. Até muito bem falado ontem aqui pelo pastor Sebastião, de Malaquias a Mateus, nós temos ali 400 anos de silêncio. Quem já sabia disso, diga amém. Havia silêncio na terra, Deus não estava mais
falando com os homens, havia um profundo silêncio. Foi neste período de 400 anos de silêncio que surgiram alguns livros chamados apócrifos, que estão inseridos na Bíblia católica. Veja que a nossa Bíblia, ela contém 66 livros. A Igreja Católica tem quantos? 73. A nossa Bíblia é 66, a Bíblia Católica é 73. Aí alguém diz, pastor, mas por que essa diferença? A nossa Bíblia é menor, a nossa Bíblia é incompleta. Pastor, eu acho que eu quero voltar a ser católico, porque a Bíblia deles tem mais livros. Só que estes livros, eles são chamados apócrifos. Ou seja, são livros escritos por homens piedosos, mas não são livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, se você lê um livro apócrifo, você não vai encontrar a seguinte expressão: assim diz o Senhor. Não existe essa expressão nos livros apócrifos. Por quê? Porque não são livros inspirados. Então, a Bíblia protestante, no caso, como os evangélicos são chamados, ela tem estes livros a menos. Mas isso não quer dizer que a nossa Bíblia seja incompleta. Pelo contrário, a nossa Bíblia, ela é muito completa. A diferença é que os protestantes, eles não inseriram os livros apócrifos. Então, nós não temos estes livros. Pastor, é pecado ler? Claro que não, eu já li alguns, né? Então, se alguém tiver uma Bíblia católica em casa e tiver o desejo de ler, não tem problema nenhum, né? Existem algumas heresias? Claro que sim. Existem algumas verdades. É assim, irmão, quando o homem fala dele, ele fala coisas certas e também pode falar coisas erradas, sim ou não? Eu estou aqui, por exemplo, profetizando ou eu estou revelando. Deus pode estar me tomando e eu posso revelar tudo certinho. Mas se de repente, eu mesmo sendo um homem justo e temente a Deus, se eu me empolgar, eu não posso falar demais na minha revelação? Posso ou não posso? Qualquer um pode acontecer isso. O cara não presta. Não é que o cara não presta, é que o ser humano é falho. Então, por que a Bíblia ela é perfeita? Porque a Bíblia ela foi escrita por santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, diferente de mim, ele não erra. O Espírito Santo, diferente de mim, ele não se engana. O Espírito Santo, diferente de mim, ele não precisa pedir perdão por uma palavra dita de forma errada, no tempo errado ou do jeito errado. O Espírito Santo, ele nunca vai se retratar. O homem se retrata, o homem tem que se humilhar, o homem tem que, às vezes, pedir perdão por uma palavra dita de forma errada e no tempo errado, mas quando o Espírito Santo fala, ele não precisa se retratar, porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, meus irmãos. Amém? Então, agora vejam vocês, 400 anos de silêncio, né? Aí, de repente, quem aparece? João Batista. Era de se esperar que esse homem aparecesse onde? No centro de Jerusalém. Lá estava o templo, lá estavam as massas. Onde é que você espera ver um movimento? Onde é que você espera ver um avivamento? Não é nas grandes catedrais, nos grandes templos? E os templos, eles são bonitos e a gente não está desprezando nenhum templo. E eles recebem nomes, né? Você pode ver, todo templo bonito tem um nome, né? Seja católico ou seja evangélico. Por exemplo, o templo católico, Basílica de Nossa Senhora de tal, Basílica de fulano de tal, Catedral de não sei o quê. E os evangélicos também, eles colocam nome nos templos, né? Por exemplo, a Universal Templo de Salomão, lá em São Paulo, né? Que não tem nada a ver com o templo de Salomão da Bíblia, bem diferente. O templo de Salomão bíblico era pequeno, não era grande, acho que tinha 27 metros, agora não lembro bem as medidas, porque já faz tempinho que eu estudei, mas creio 27 metros, 9 de largura, então um templo pequeno. Não teria como colocar 10 mil pessoas lá dentro, como eles colocam lá. Mas amém, é o templo de Salomão, dado o nome pelos homens. Então, nós gostamos de dar nomes aos templos, né? E era de se esperar que João Batista aparecesse onde? Lá no templo de Jerusalém, onde estava a nata, a elite dos judeus, onde estavam os sacerdotes, os maiores teólogos da época, escribas. Mas vejam vocês que João Batista não aparece em Jerusalém, no templo,
Antes, ele está bem longe da cidade e ele está num lugar que não é um lugar, vamos dizer assim, de grande movimentação de pessoas. Ele está num lugar deserto, diz a palavra. E lá naquele deserto, ele está pregando a palavra, entregando a mensagem. E era uma mensagem diferente daquela mensagem pregada pelo sistema religioso da época. Diferente. Quem chegava no deserto ouvia uma pregação contundente. João Batista, ele não aliviava para ninguém, meus irmãos. João Batista, ele não passava a mão sobre os pecados de ninguém. As pessoas chegavam ali e João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele era muito objetivo, ele dizia assim: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir fruto bom, ele cortará e lançará no fogo para ser queimada. Louvado seja Deus. Ele dizia que Jesus, ele tinha na sua mão a pá. A pá era um instrumento conhecido de todos daquela época, porque o serviço era rural, era zona rurícola, como fala, então o trabalho era plantar e colher. Então a pá era um instrumento de uso rotineiro daquele povo. E João Batista disse que Jesus, ele teria a pá usada no recolhimento do trigo, no momento em que o trigo ele era separado do grão, ou separado o grão da casca. Então se pegava, se jogava o trigo para cima, o vento soprava, separando a casca, e caindo apenas o trigo, que era mais pesado, ficava, e a palha era levada fora. E João disse: ele tem na sua mão a pá, com a pá limpará a eira, que era o lugar onde se malhava o trigo, e o trigo ele guardará no celeiro, mas a palha ele jogará no fogo para ser queimada. Louvado seja Deus. Eu gostaria de nesta noite perguntar: quem é trigo aqui nesta noite e o Senhor tem promessa com a sua vida? Levante a sua mão e dá um glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia. Quem ia ao deserto para ouvir as mensagens de João se arrependiam dos seus pecados. Naquele tempo, irmão, as pessoas, eles eram tidos como almas, como pecadores, e não hoje como a gente vê muitos irmãos como clientes da igreja. Sabe, hoje a igreja, tem igreja que não tem membro, tem igreja que tem cliente, e tu sabe que o cliente sempre tem razão. O cliente, ele bate o pé, o cliente ele pede desconto, o cliente escolhe às vezes a forma de pagar. O cliente, se ele não gostar do produto, ele reclama. Agora presta atenção, irmão, Jesus não tem uma clientela, Jesus tem um rebanho de ovelhas. Jesus não tem uma clientela, Jesus tem homens que eram pecadores, eram criaturas e que se arrependeram dos seus pecados e agora se tornaram filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Quem é filho de Deus aqui? O filho, ele deve submissão, obediência ao pai ou não? É por isso que as meretrizes que chegavam no batismo de João, o que elas falavam? Ei, João, o que a gente precisa fazer? E João explicava: vocês não podem andar nessa vidinha aí que vocês estão, hein? Negócio aí de ficar aí nas esquinas, fazendo pontinho. Abandona aí, se quer ir para o céu, tem que abandonar. Chegava ali os publicanos, quem lembra? João, o que fazemos, João? Nós somos publicanos. Você sabe como é que é esse serviço, né? Como a gente é mal visto aí pela sociedade. João dizia: olha, vocês não cobrem mais do que foi mandado. Tira essa mão grande do dinheiro do povo. Cobra só aquilo que foi estipulado. Vinham os soldados: João, o que nós temos que fazer? João dizia: olha, se contentem com o vosso salário. Não maltratem ninguém, não defraudem ninguém. Sejam soldados, mas sejam soldados de caráter. De maneira que quem ouvia a pregação de João, irmão, se convertia de verdade. Será que a nossa pregação hoje está convertendo alguém? Depois que você ingressou na igreja, alguma coisa mudou na tua vida?
Você parou com aqueles pecados que você praticava, aquela vida oculta, às vezes que desagradava os olhos de Deus? Será que a nossa mensagem ainda tem poder de converter alguém? Ou será que a nossa mensagem, ela já não converte mais ninguém, meus irmãos? Quem gosta da verdade, levante essa mão e diga glória a Deus. Jesus Cristo disse que a verdade nos liberta. Irmãos, todo mundo gosta de ouvir uma pregação de autoajuda. Pô, é bacana, né? A gente tem aí no Brasil ícones de pregação de autoajuda, né? Que são, acho que atua mais como psicólogo do que como pregador. Essa que é a grande verdade. E eu não vou desprezar o trabalho desses homens. Não vou desprezar, né? Só que é assim, meu irmão. Uma pregação de autoajuda, às vezes ela vai te ajudar em algumas áreas da vida. Tá? E ela pode te trazer um ânimo até de você buscar mais a Deus. Só que, se nós não abandonar o pecado, não adianta nós termos ânimo. Quem compreende? A Bíblia diz, sede santo porque o vosso Pai... Sede santo porque o vosso Deus é santo. O que significa santo? Separado. Separado do quê, pastor? Do mundo, meus irmãos. Né? Do mundo. Então a pregação de João Batista era uma pregação simples, uma pregação que talvez para a maioria de nós aqui, talvez não ia se sentir bem, porque imagine você chegar num culto e o camarada olhar no teu olho assim e dizer, rapaz, tu não passa de uma jararaca. Oh, lá foi a minha autoestima. Poxa vida. Onde é que tem um pregador de autoajuda aí para recuperar aqui a minha autoestima? Né? Então João Batista ele era assim, irmão, era um homem... usado por Deus, era um homem... Quem lembra que a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe? Quem lembra que ele nasceu de um milagre de Deus? A mãe de João Batista era o quê? Estéril. Passou a vida toda tentando fazer um filho, não conseguia. E o marido tentava, agora vai dar, agora vai dar. Não, vamos na tabelinha aí, conta aí. Toma esse chazinho aqui, que esse chazinho aqui é bom. Orando, fazendo o que podia e orando e esperando o filho e nada desse filho vir. Quando ficaram velhos, estava mais para avô do que para pai. Às vezes acontece, né? Pastor, se eu for pai agora, meu filho vai me chamar de avô. Acontece. Mas, às vezes vem, né? E aí, quando estavam velhos, Zacarias e Isabel, apareceu o anjo. Quem lembra que o Zacarias era sacerdote? Homem de Deus. Aí ele chegou lá no santuário para apresentar o sacrifício a Deus, era a vez dele, havia rodízio de sacerdotes. Quando chegou ao oportunidade do Zacarias, que ele chegou diante do altar, o anjo, lá do lado do altar. Que visão, hein, irmãos? Visão tremenda. E aí o anjo disse, não temas, te sou enviado com boas novas. Eis que Isabel, tua mulher... vai conceber. Aleluia. Era dele começar a saltar e dizer glória a Deus. Mas Zacarias, como eu e como vocês, somos inclinados à incredulidade. Por quê? Porque nós olhamos a dificuldade. Então, em vez de Zacarias dar glória a Deus, ele falou, mas como é que pode? A gente já está velho. Mas se é Deus que está falando, irmão, né? Agora, quando eu prego, irmão, eu não me escandalizo se alguém não acreditar em mim. Sabe por quê? Porque Zacarias não acreditou no anjo. Tu já pensou, meu irmão? Um anjo bonito, um anjo perfeito, um anjo com vestes resplandecentes, um rosto angelical, uma glória tremenda ali no altar do Senhor, e o anjo dizendo, olha, você vai ser pai, a Isabel vai ser mãe, vocês vão ter um filho, e o nome desse filho vai ser João. E aí o Zacarias, em vez de já agradecer, ele diz, mas eu acho que não, a gente já está velho. Glória a Deus. E aí vem tu e diz que não acredita no que eu prego. É normal, se o Zacarias não acreditou no anjo. Não é verdade, meus irmãos? O pastor é muito curtinho, mas claro que sim. O anjo era muito mais do que eu, o Zacarias não acreditou. E aí sabe o que o anjo disse? Porque tu não creu, rapaz, tu é um incrédulo. Porque tu não creu,
tu não vai falar mais até o dia que a criança nasça. Ficou mudo. Amém, meus irmãos? Ficou mudo ou não? Querido, a incredulidade, ela fecha a nossa boca. Você não convida mais ninguém para o culto, você não fala de Jesus para mais ninguém, você não prega para mais ninguém, você não ora, você vem, você vai, você não dá um glória a Deus, você não dá um aleluia, sabe por quê? Porque você está mudo por causa da tua incredulidade. A dureza do teu coração, a falta de fé, a incredulidade que está em ti, emudeceu você. Você está mudo. Quando muito, sacode a cabeça. Mais nada. E o Zacarias demorou para sair do... passou do horário, irmão. Vamos trazer para o dia de hoje. Deu 9 horas e o Zacarias não saía. E o pessoal, pô, mas já devia ter terminado o culto. Cadê o homem? Porque quem compreende que o sacerdote ficava lá dentro, no santo lugar, e o povo ficava no pátio. Lá no pátio ninguém via o que estava acontecendo lá dentro. Ninguém via. O povo ficava na expectativa, né? Então, quem sabe que o sacerdote ele trazia alguns sinetes costurados na sua roupa. Era um pequeno sino e uma romã. Quem conhece romã? Essa fruta. Então, foi fabricado sinos e romãs de ouro. Sino de ouro e romãs de ouro. E era costurado de forma intercalada. Um sino, uma romã. Um sino, outra romã. Outro sino, outra romã. E assim era rodeado em volta da roupa do sacerdote. Quando o sacerdote estava sacrificando, oferecendo incenso, sacrificando ao Senhor, ele se movimentava e se ouvia o tilintar do sino. Então, quando o sino estava tocando lá fora, o pessoal entendia, o sacerdote está vivo, isso significa que Deus está aceitando a oferta, Deus está aceitando o culto. Porque se Deus não aceitasse o sacerdote, e se Deus não aceitasse a oferta, Deus matava o sacerdote na execução do serviço sacerdotal. Quem sabe disso? Diga amém, Jesus. Inclusive Moisés perdeu 2 sobrinhos por causa do pecado. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sobrinhos de Moisés. Quem é o chefe da obra? É o Moisés, é meu tio. A obra é do meu tio. Olha, Nadab, não bebe, que amanhã você tem que ir para o templo, oferecer o fogo lá no altar, o incenso, não bebe. Não, que nada, a obra é do meu tio, rapaz. Meu tio, meu pai é sacerdote, o tio Moisés, o Moisa, o tio Zés. Coitado, ele pensou que a obra era do Moisés. Tem gente que pensa que a obra é do pai dele, da mãe dele, do tio dele, do avô dele. Rapaz, tu não se converte para ver se adianta ser filho ou filha de pastor, de dirigente, se adianta ser neto, neta. Não, o céu não tem padrinho não, meus irmãos. Só vai para o céu os lavados e remidos do sangue de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Quem compreende, diga glória a Deus. E aí o Nadab e Abiú vieram como? Bêbados. Se você olhar Levítico 10... você vai entender que eles estavam bêbados, porque depois que Deus matou eles, porque eles ofereceram fogo estranho, Deus os matou e Deus disse a partir daquele momento, a partir de agora, ninguém mais bebe bebida alcoólica, bebida forte, para que vocês não morram. Porque o cara viu alcoolizado. Quem sabe que tem pastor que toma umas e outras? Quem sabe? Eu estava ouvindo um testemunho de um ex-padre, ele falou assim, no testemunho, tinha vez que eu celebrava tanta missa, Eucaristia, eles fazem isso com uso de vinho alcoólico, quem sabe disso, diga amém. E apenas o sacerdote que ingere a bebida, o vinho. Então, dizia ele lá pela 10ª missa, 12ª missa, eu já estava bêbado. Já estava bêbado. E ele disse no testemunho dele, um dia eu fui fazer um funeral. É engraçado, mas não é piada, é real. E chegando no funeral, eu cheguei bêbado, disse ele. E eu olhei para o morto, eu pensei que o morto era Lázaro e eu era Jesus. E ele gritava para o morto sair do caixão, pensando que ele era Jesus, de tão alcoolizado que ele estava. Então eu fico imaginando como é que o Nadab e Abiú chegaram ali no templo, meus irmãos. Talvez passaram lá um dia de praia, tomando umas e outras.
Porque quando eles pegam a idade da adolescência, o pai diz, vão para a igreja, vou não. Quando eles pegam 14 anos, o pai diz, vão batizar, filho, vou não. Quero não. Vou não me fale de batismo, agora não, tem que crescer mais, né? Esperar. Pois é, cresceu na estatura, mas não cresceu espiritualmente. E a Bíblia é muito enfática em dizer que João Batista crescia na estatura e no espírito, e assim também foi Jesus, crescia na estatura e no espírito. Jesus com 12 anos, estava jogando bola lá no campinho, não. Jesus com 12 anos já tinha ganhado um aparelho celular e estava fazendo o Free Fire, jogando ali, matando, dando tirinho também, não. Jesus com 12 anos, estava tomando banho na piscina do condomínio, não. Jesus com 12 anos, estava vestindo a camisa do Corinthians, da seleção brasileira, e dizendo que o Brasil vai ser campeão da Copa América, não. Jesus com 12 anos, estava sentado na casa de Deus, entre os doutores, perguntando e respondendo a pergunta deles, meus irmãos. 12 anos, e já era cheio de sabedoria. Amém, meus irmãos? Desculpa falar isso. Nós, com a criança nossa de 12 anos, nem como crente nós vestimos eles. Então, eles crescem sem identidade. Ninguém sabe que é crente. Ninguém sabe. Por quê? Porque nós já criamos eles, já com as roupas já são as do mundo. Você não sabe. Irmão, desculpa, mas é real. Tem criança que, se for menina, é difícil o pai e a mãe colocar uma saia. É só de calça, shortzinho, calça, shortzinho. Irmão, nesse mundo que a gente vive, com tanto TikTok, kawaii por aí, e a tua filha só... Sabe que a Bíblia diz que o coração do menino, desde menino, já é inclinado ao quê? A maldade, a malícia. Desde menino. Você pode ver, quem sabe que a maioria das crianças finge que chora. Quem é que ensinou ele a fingir que está chorando? Ninguém. Mas é o coração desde menino. É aquilo que a Bíblia diz no Salmo 51:5. Iniquidade fui formado e iniquidade minha mãe me concebeu. Nós trazemos no coração aquela sementinha lá do Éden. Aquela sementinha da desobediência de Adão e Eva, nós trazemos do Éden para a nossa vida, meus irmãos. E aí, desde pequeno, nós já somos inclinados ao mal. Então, se você não tentar aplicar alguma coisa na vida do teu filho, se você não investir na vida do teu filho, né? Meu Deus, pai crente que vai lá comprar uma camisa de jogador para o filho. Tu quer que teu filho seja crente, pregador, ou quer que ele seja jogador de bola? Verdade ou mentira, meus irmãos? Aí você vê na igreja, às vezes, aqui até graças a Deus não tem aparecido, mas eu às vezes vejo transmissão de alguns cultos, né? Onde os jovens estão ali com a camisa do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, a seleção brasileira. Ué, nós estamos preparando um povo para ir para o céu, estamos preparando um povo para servir a Deus, para trabalhar na seara, ou estamos preparando um povo para ir jogar bola? Não é verdade, meus irmãos? Então, querido, João Batista cresceu na estatura, mas cresceu espiritualmente. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Pregava com autoridade. Quando viu Jesus, ele apontou a Jesus. Conhecia Jesus. Sabia quem era Jesus. Apontou a Jesus e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus chegou perante Batista e disse: eu vim aqui para ser batizado. João Batista disse: não, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor e vem tu a mim? Quem precisa de batismo sou eu, não é o Senhor. Jesus não precisava de batismo, porque o batismo é o sepultamento do velho homem, sim ou não? Jesus nunca foi o velho homem. A Bíblia diz que na boca de Jesus nunca se achou engano. Jesus nunca contou uma mentira, nem no dia 1º de abril. Jesus nunca fez uma trollagem com ninguém, uma mentirinha só para descontrair. Jesus Cristo nunca cobiçou ninguém, nada de errado. Então por que Jesus haveria de ser batizado? João disse: não, se tem alguém que precisa se batizar, sepultar o velho homem, a velha criatura, sou eu. Mas o Senhor é que vem a mim? E Jesus disse: por enquanto,
convém que assim seja, para que toda a justiça divina seja cumprida. Jesus se batizou para dar o exemplo, meus irmãos. Aleluia! Presta atenção, você que ainda não desceu às águas, você que ainda não está batizado, batizada nas águas, e precisa, pastor, precisa sim. Jesus nos deu o exemplo do batismo. E no dia que Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus, na forma corpórea de uma pomba, não que seja uma pomba, mas ele tomou a forma de pomba naquele dia e desceu sobre Jesus. A pomba fala de simplicidade, a pomba fala de pureza, a pomba fala de humildade, a pomba fala de mansidão, meus irmãos. Tu não pense que a pomba daquela época são os mesmos pombos agressivos que temos na nossa cidade, não. As pombas daquela época, elas eram símbolo da paz, da pureza, da humildade. E quando o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus, lá do céu, o Pai falou, irmãos, e disse: aí está o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, está escrito: Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite Deus unge a tua vida também. Deus nesta noite quer te encher do Espírito Santo aqui nesse lugar. Glória a Deus. Pastor, eu sou fraco, é claro, sem unção tu é fraco. Está escrito em Isaías 10, versículo 27. O jugo será despedaçado pela unção. A unção é o poder de Deus, é a escolha de Deus na nossa vida. E Isaías, ele profetizou que o jugo não resiste quando há a unção de Deus. Se o diabo pensa que vai te manter preso, se o diabo pensa que vai te manter escravo, se o diabo pensa que vai conseguir te derrotar, ele vai cair por terra nessa noite, porque o jugo será despedaçado pela unção de Deus que está sendo derramado na tua vida aqui nessa noite. Se você crê, levante a mão e recebe essa unção. Se você crê, abre a tua boca e dê glória a Deus aqui nesta noite. Se você crê mesmo, abre a sua boca e louva, adora o nome do Senhor aqui nesta noite. Deus vai te fazer um vitorioso, Deus vai te fazer uma vitoriosa. Deus vai fortalecer você, de maneira que este jugo que está te prendendo, te amarrando, ele vai ser despedaçado pelo poder de Deus aqui nesta noite. Amém? O jugo não resiste à unção de Deus, meus irmãos. Então imagine vocês, Jesus batizado, Jesus ungido. Jesus foi levado aonde? Ao deserto. E quem é que foi se meter com Jesus? O pé redondo, o diabo. Ele foi lá no deserto. Ele não mandou ninguém, porque ele tem vários que ele poderia mandar, né? Hoje a gente conhece alguns aí, a quem, não que o nome de cartório, o nome de batismo dele seja esse. O diabo é mentiroso. Hoje nós conhecemos alguns, mas não quer dizer que o nome de batismo dele seja esse. Ah, pastor, tem o Tranca-Rua, Pombagira, Preto Velho, Maria Padilha, Maria Mulambo, Iemanjá e outros nomes. Mas esses não são nomes de batismo deles, não. Eles tinham outros nomes. Mas o que eles fizeram? Eles entraram na religião. E aí, quem é tu? Ah, eu sou o Zé Pilintra. Quem é você? Eu sou o Preto Velho, Pai Velho. Quem é você? Ah, sou a Maria lá das Tantas. Não é o nome deles, mas eles usam esse nome para quê? Para enganar. E lá no deserto, o diabo não mandou nenhum deles.
O diabo disse: deixa que eu, que sou o chefe aqui, vou lá. E eu quero ver se eu derrubo ele ou não derrubo. Aprendam comigo que vocês vão ver como é que se derruba. E ele veio pessoalmente, irmão. Esperou Jesus jejuar 40 dias e 40 noites. Esperou Jesus estar com fome. Quem prestou atenção que ele não se manifestou antes de ver que Jesus estava vulnerável. Qual era o ponto vulnerável de Jesus? Era a fome. Talvez o teu ponto vulnerável, o meu, não seja a fome. Mas nós temos um ponto fraco. Quem já ouviu falar do calcanhar de Aquiles? Está aqui, ó, nós temos aqui, ó, recebeu esse nome. Quem foi Aquiles? Segundo a mitologia grega, sua mãe batizou nas águas para ele receber imortalidade. Isso é mitologia grega, não é doutrina. Sua mãe o batizou nas águas para que ele fosse revestido de imortalidade, para que ele não morresse. Mas quando a sua mãe o colocou na água, ela o pegou pelos pés e o mergulhou. E a única parte, segundo a mitologia grega, que não foi submerso nas águas foi a região do calcanhar. Então, em qualquer outra parte do corpo, Aquiles estava revestido, mas o seu calcanhar era um ponto vulnerável. E segundo a história, ele morre em um combate porque foi ferido no seu calcanhar. Então o calcanhar de Aquiles, para nós aqui nesta noite, é um ponto fraco. É aquele ponto que você não se segura. É aquele ponto que você não consegue se manter íntegro. É aquele momento assim que você não tem graça para resistir se você for atacado ali naquela área. Eu estava pregando ali no Jardim Iririú e contei para os irmãos o seguinte: um casal numa lanchonete jantando e na mesa do lado um outro casal também jantando. O casal do lado saiu, pagou a conta e foi embora. De repente o homem da outra mesa olhou e viu que havia um pacote deixado em uma das cadeiras. Ele pegou aquele pacote e abriu, dentro tinha R$8.000. Ele saiu imediatamente do restaurante, da lanchonete, e correu atrás do homem e disse: ei, amigo, você deixou esse pacote ali. E ele pegou o pacote, estava o dinheiro, e disse: meu Deus, muito obrigado. Como é bom encontrar gente honesta que nem você. Porque tem gente, irmão, que ele pode ver tudo, ele não pega nada. Sim ou não, meus irmãos? Ah, veio dinheiro errado na conta, devolve. Achou carteira, devolve. Achou algum objeto, devolve. Achou aparelho celular, devolve. Gente honesta. Aquele casal era assim, honestos. Viram o pacote, devolveram. O homem que recuperou os 8.000 ficou muito feliz. Disse: vamos fazer um selfie aqui para nós postar. Eu quero prestar essa homenagem aqui, mostrar a honestidade de vocês, porque é difícil encontrar um casal honesto como vocês. E aquele homem que havia achado dinheiro disse: amigo, eu agradeço, mas não vou poder fazer a foto, porque na verdade eu sou casado e essa mulher que está aqui comigo não é minha esposa. Então veja que a fraqueza dele não era dinheiro. A fraqueza dele era na área conjugal. Então aqui, meus irmãos, tem gente aqui que pode passar R$1 milhão na mão dele, não vai faltar um centavo. Tem gente aqui, irmãos, que é que nem José. Pode ser a mulher mais bonita, mais sedutora que der em cima dele, mas ele não vai ceder. Mas existe algum momento, alguma área, algum ponto vulnerável que nós não conseguimos nos segurar, meus irmãos. E o que mais me preocupa é que o diabo conhece. O diabo conhece porque nós já estivemos lá fora. O diabo conhece porque ele já morou na nossa vida. O diabo conhece porque ele já foi senhor da nossa vida, mas agora não é mais. Mas ele sabe que você gostava daquilo e é exatamente ali que ele vai te tentar. Mas nesta noite a unção de Deus vai te guardar. A unção de Deus, ela vai te proteger. A unção de Deus, ela vai te revestir aqui nessa noite e você vai vencer essa peleja. Quem crê, diga glória a Deus. Então o diabo, ele vem nas nossas fraquezas. Amém, meus irmãos? Aí ele viu Jesus com fome. A Bíblia diz que ele estava com fome ou sede? Fome. Se fosse sede, o diabo ia dizer: faz sair água da rocha.
Mas a Bíblia não diz que ele estava com sede, diz que ele estava com fome. Então o diabo ele não vai querer fazer Jesus beber, vai querer fazer Jesus comer. Mas não tinha pão no deserto. Aí o diabo deu uma sugestão, ele conhece o Deus que manda o maná, né? E ele disse, escuta, está com fome, não está? Olha, se tu és o Filho de Deus, quem compreende que quando o diabo diz se tu és, ele está colocando um ponto de dúvida. Amém? Não é assim que o diabo faz com a gente? Ah, se tu é crente, se tu é homem, bate aqui. Se tu é... O diabo está querendo colocar um ponto de dúvida, então ele colocou um ponto de dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, prova para mim. Diga que essas pedras se transformem em pães e coma. Só que Jesus não deu ouvidos ao diabo. Jesus disse, Satanás, está escrito. Querido, tu tem uma arma aí na tua mão que é a Bíblia. Usa a Bíblia, pelo amor de Deus, usa a Bíblia. Amém? Você já viu quando você vai com uma nota de 50, de 100 reais aí no mercado, eles têm uma canetinha lá para passar? Já viram? Passa a canetinha. Ah, o doutor, o patrão, entrou uma nota de 100 aqui e eu não vi que era falsa. E a canetinha? Você não usou? Ah, pois é. Eu pensei. Tem que usar a arma, o instrumento que você tem. Se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo assim, ó, que assim como o alimento é tão importante para o corpo, a palavra é importante para a nossa vida espiritual. Meu irmão, se você não vive na palavra, você não está completamente vivo perante Deus. Está faltando alguma coisa para você. Bom, não conseguiu fazer Jesus transformar pedra em pão. Então ele fez o quê? Levou Jesus ao pináculo do templo. E aí, novamente, se tu és o Filho de Deus, dá um pouquinho mais nesse retorno aqui, fazendo um favor, irmão. Levou Jesus no pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, pula daí para baixo, sei lá, 30, 40, 50 metros. Pula daí para baixo se tu é o Filho de Deus, porque está escrito, Salmo 91, né? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece com o teu pé em pedra. O que ele queria que Jesus fizesse? Ele queria que forçar Deus a operar um milagre. Quem compreende, diga amém. Se Jesus pula, ele está forçando Deus a operar um milagre. Quem compreende que aquele milagre não precisava? Está forçando Deus, né? Tu sabia que tem crente, irmão, que está precisando de um milagre, mas é um milagre forçado? Irmão, às vezes a gente faz loucuras e a gente quer que Deus resolva. Querido, não dê passo maior do que a perna. Querido, não entre em locais proibidos. Querido, não te envolva com pessoas erradas. Meu irmão, abre os teus olhos aqui nessa noite. Tem pessoas que estão forçando Deus a operar um milagre, meus irmãos. Eu tenho até no meu celular aquela menina lá de São Paulo que nos vendeu as cadeiras. E semana passada estava olhando o status dela e estava assim, um anjo sentadinho com a mão na cabeça assim, e a frase escrita assim, meu anjo da guarda, preocupado com o final de semana meu. É engraçado, né? Até a gente dá uma olhadinha, até dá uma risadinha, porque é engraçado, né? Final de semana é dia de colocar o anjo para correr, né? Bebeu demais, jogou demais, brigou, aprontou, e vai lá anjo. Tu acha que Deus vai enviar anjo para socorrer gente que não tem responsabilidade? Irmão, você dirige um carro, não é um avião. O sinaleiro, não sei se tu sabe, o vermelho é pare. Não vai querer furar que tu vai te arrebentar. E outras coisas mais, meus irmãos. Você tem que fazer a tua parte. Não, eu sou crente sim, pode me levar lá em cima. Vou pular, Deus, prepara aí, Miguel, Gabriel, prepara que eu vou saltar. Não, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, não tenta Deus, irmão, não tenta Deus, irmã.
Deus tem compromisso de te guardar, de te proteger, mas é quando o perigo vem sem que você espere, ou sem que você esteja produzindo propositalmente este perigo. O diabo quer nos levar a essa situação, mas Jesus disse, não, eu não vou fazer isso, porque isso é tentar a Deus. E aí o diabo tentou a última coisa, né? Mostrou os reinos, a glória e disse, ó, tudo te darei se prostrado me adorares. Bom, vale qualquer coisa para adquirir, qualquer atitude nossa, qualquer comportamento nosso para adquirir as coisas? Não justifica, querido, né? Então, se Jesus olhasse por esse lado, bom, tem um lado ruim que eu vou ter que adorar Ele, vou desobedecer a Deus, mas tem um lado bom que eu vou ganhar as coisas. Então eu vou. Quando você tem que escolher entre as coisas de Deus e as coisas que você quer, e você sabe que você vai pegar aquilo, vai entristecer Deus, não faça. Não faça. Qual foi a atitude de Jesus? Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí quando o diabo ouviu isso, o que é que o diabo fez? Foi embora. Porque, irmão, o diabo não fica onde existe a verdade. Guarda isso no teu coração. O diabo não fica onde existe a verdade. O diabo só fica onde existe a mentira e o engano. Mas onde existir a verdade, o diabo não resistirá, meus irmãos. E quando o diabo saiu, quem é que vieram? Os anjos. Devem ter trazido pão, né? Um queijinho, uma aguinha da hora, quem sabe um churrasquinho, um peixinho frito. Amém? Quando o diabo saiu, os anjos vieram servir a Jesus, meus irmãos. Você prefere esperar, ter paciência, aguardar a hora de Deus na tua vida? Ou você prefere antecipar, pegar atalho em vez de andar pelo caminho? Quem, em vez de atalho, prefere o caminho, levante essa mão e diga glória a Deus. Então espera o tempo de Deus, não te precipite, não pegue aquilo que não é teu. Fica firme, que aí a vitória vai ser tua em nome de Jesus. Amém? Bate uma salva de palmas para Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. Vamos ficando de pé na presença de Deus, irmãos. Vamos fazer a parte das ofertas agora. Se você trouxe a oferta, gostaria que você pegasse na tua mão a tua oferta. Amém? Vamos ofertar. Você que está com o dízimo, vem para frente. Vamos apresentar o dízimo ao Senhor aqui nessa noite. Glória a Deus. Quem trouxe o dízimo, vem para frente, querido, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Venha com o teu dízimo para nós orar por você. Venha. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei. Seu amor é real, sua paz. Eu marquei. Todos juntos, para encerrar. Eu marco um encontro com Deus neste santo lugar. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei. Oremos. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, recebe, Senhor, o nosso dízimo, as nossas ofertas, recebe a contribuição de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está ajudando a tua obra com amor, que o Senhor venha receber e abençoar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho, vamos ser. Senta um pouquinho, meus irmãos. Nós ainda depois vamos ouvir a Manselma louvar a Deus. Quem ficou feliz da Manselma está louvando a Deus, diga amém, Jesus. E depois nós vamos estar encerrando. Eu só quero chamar aqui, meus irmãos. Só quero chamar aqui 4 pessoas aqui.
4 pessoas que me revelam o Espírito Santo de Deus que tem problemas nos seus olhos. E não é a questão de vista curta ou coisa assim, mas é queimação, impressão que tem cisco dentro. Tem irmãos desses que fica ali aquela coisa assim como que arranhando a vista dos irmãos. São 4 pessoas que passam por isso. Onde é que estão vocês? Vou chamar uma vez. Vem em nome de Jesus. Vem lá também, pode vir em nome de Jesus. São 4 pessoas. Venha também, irmã, em nome de Jesus, pode vir. Pode vir também em nome de Jesus. As palmas que glorificam o Rei. Bem forte as palmas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa aqui, que essa pessoa tem uma enfermidade, e na verdade essa enfermidade, ela está afetando bastante a tua audição. E se Deus não colocar a mão nessa enfermidade, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo a tua audição. Você sente que a cada dia que passa você está escutando menos. Onde é que está essa pessoa revelada? Eu acredito, mas não seria agora a pessoa revelada. Lá atrás, venha, querido, o sangue de Jesus tem poder, venha. Isso, pode aplaudir a Jesus. Bem forte as palmas para Jesus. 8 pessoas aqui, irmãos. 8 pessoas aqui que Deus quer dar um livramento na sua família. Onde é que estão essas 8 pessoas aqui que Deus quer dar um livramento na família? 1, 2, 3. São 8 pessoas. 4, 5, 6, 7, 8. Ó, estão aqui. Aplaude Jesus. Pode aplaudir Jesus, irmão. Bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem crê, diga glória a Jesus. Quem crê, diga o sangue de Jesus tem poder. Aqui nessa noite ainda, irmãos, aqui nessa noite ainda tem uma pessoa que me revela o Espírito Santo de Deus, que essa pessoa ela tem muito problema de falta de ar. É uma coisa assim que não dá para explicar a falta de ar que você sente. E essa falta de ar é um problema nervoso, me revela o Senhor. Cadê essa pessoa? Uma vez eu te chamo. Quero a bênção? Venha, irmão. O sangue de Jesus tem poder. A igreja pode aplaudir a Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós ficar de pé em nome de Jesus. A irmã Selma vai louvar a Deus com um hino e na sequência nós vamos estar encerrando esse culto aqui em nome de Jesus nessa noite. Glória a Deus. Quem quer ouvir a serva do Senhor, diga amém, Jesus. E, irmãos, se houver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, pastor, eu ainda não aceitei Jesus, pastor, então aceite Jesus hoje. Se houver alguém aqui que está afastado, volta para Jesus hoje. Ontem nós tivemos a Cristiane que reconciliou com Jesus aqui. No final do culto, até a gente era culto de ceia, não fiz o apelo, até porque conhecia todo mundo. E no fim, a Cristiane estava com desejo de voltar, ela conversou comigo, nós oramos, ela voltou para Jesus. E Deus vai te abençoar, vai te honrar nessa decisão, em nome de Jesus, né? Então, se houver alguém que deseja reconciliar, alguém para aceitar Jesus, a irmã Selma vai louvando e vocês vão vindo aqui na frente. Você quer reconciliar, aceitar Jesus, sai do teu lugar e venha para cá. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Aquela voz que você ouve tentando lhe desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. Um milagre que não chega, a promessa que não vem. Você se pergunta, será que ele vem?
e Jesus vê. Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, aquieta o teu coração, Ele cuida dos teus. Oh, Espírito Santo, não é esta luta, não é esta prova que vai lhe fazer parar. Se levante, porque Deus está contigo para lhe ajudar. Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém te veja, Ele sabe onde você está. Então não há por que se preocupar. Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é um homem pra mentir. Ele nunca diz que assim marcou, assina embaixo. Sua promessa é eterna, nem horário. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia. Confia, meu irmão, tem vitória chegando. Confia, meu irmão. Meu querido, não duvide do que Deus tem pra você. O homem pode prometer algo, mas por algum motivo não cumprir. Mas com Deus não existe falha. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é o homem pra mentir. Ele nunca diz que assim marcou, assina embaixo. Sua promessa tem data e horário. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus, confia. Confia, meu irmão, tem vitória chegando. Levanta a tua mão, receba, receba, receba agora. Vitória, vitória, agora é dia de vitória. Agora é dia de vitória. Oh, bata a palma pra Ele, glorifique. Grande vitória Ele te deu. Glória a Oh, Deus. glória. Ei. Temos alguém para aceitar Jesus? Pastor, eu quero. Então levante a mão. Temos alguma pessoa que queira tomar essa decisão? Alguém afastado que queira voltar para Jesus? Não temos ninguém. Então nós vamos fazer a oração da fé com o pastor Sandro. Quarta-feira tem culto à tarde, à noite. Sexta-feira o diácono Ronaldo prega para nós. Sexta-feira o diácono Ronaldo prega para nós aqui. Sábado tem o culto do grupo, né? Já tem pregador? Quem? Ah, a irmã Marilene. Sábado que vem a irmã Marilene de Blumenau vai estar. O Tiago me falou ontem. Sábado que vem, então, o trabalho do grupo com a irmã Marilene. É uma serva de Deus abençoada, vai estar conosco aqui sábado à noite. Amém? Deus abençoe. Obrigado ao irmão Edson, à irmã Selma pela cooperação. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Sandro, a oração da fé. Pastor, eu preciso de uma oração. Então vem para frente. Nós vamos orar por vocês. Deus Glória abençoe. a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por mais esta noite maravilhosa, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, na Tua presença, Pai, te louvamos, te agradecemos por este dia maravilhoso, na Tua casa, meu Deus, e poder sentir a Tua presença neste lugar. Eu oro para que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, despedindo, meu Deus, a cada um, meu Deus, guardado, abençoado, que eles possam ter uma semana abençoada pelo Senhor. Meu Deus, guarda, proteja, livra de todo mal, Senhor, a Tua igreja, tantos como todas as nossas famílias, Senhor.
seja alcançada nesta noite, protegida e guardada. Assim nós cremos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Vamos então despedir bem alegre, todos juntos. A paz do Senhor Jesus. Vão em paz. Deus acompanha todos em nome de Jesus.